Principais lesões ortopédicas em cavalos atletas, membro torácico. Bem-vindo novamente, pois essa é a parte 2. Você que está aqui dentro da plataforma já assistiu com certeza a parte 1 e agora eu vou trazer mais alguns comentários, algumas lesões e pontos importantes para você refletir que vão servir em toda a tua vida profissional. E para você que ainda não comprou a parte 1 das principais lesões em cavalos atletas membro torácico, aqui no YouTube a gente vai deixar o link abaixo para você adquirir e ter acesso a essa Masterclass. Então, por que a gente precisa entender quais são as principais lesões em cavalos atletas? Lá na primeira aula eu comentei da regra 70-20-10, que é o que? 70% das lesões são padrão de rotina, de acordo com a modalidade, com a forma que é treinado esse cavalo, com o tipo de pista ou com o movimento que o cavalo faz, a gente vai ter determinados tipos de lesões, como por exemplo, fraturas de côndilo de metacarpo no boleto, obviamente, é mais comum em que animais? Em qual modalidade? Em cavalos de corrida, devido ao padrão de intensidade do exercício, à idade dos animais, ao tipo de prova que eles são exigidos. Porque se a gente pegar, por exemplo, um cavalo crioulo, um cavalo manga larga marchador, raramente terá uma fratura de côndilo de metacarpo. E, como você bem sabe, o principal segredo para ir atender um cavalo atleta, é o ponto de partida que deveria ser, é você dominar essas principais lesões, tanto clinicamente, como conduzir até chegar ao diagnóstico, quanto, na próxima etapa, o tratamento. E aqui eu trago algumas dicas que eu comentei, mas eu vou retornar. Pois se você dominar isso que eu vou falar agora, sobre o mecanismo de ação da patogenia das osteoartrites, você vai estar pronto para fazer a maioria dos tratamentos, pois a gente sabe que, invariavelmente, por mais lesões que possa haver no cavalo, todo cavalo atleta, na média, 60% desses cavalos irão sofrer com osteoartrite em alguma articulação, e a osteoartrite, ela é, por si só, uma das maiores formas que leva o cavalo à aposentadoria precoce ou à queda de desempenho. E, por vezes, a gente vê vídeos como esse, pensando em tratamentos inovadores, onde tem lá a cartilagem articular que está alterada e você joga um medicamento dentro dessa articulação, ou um tratamento dito regenerativo ou ortobiológico, e essa articulação vai melhorar. E o que todos parece que buscam é o santo grau do tratamento das osteoartrites, mas a grande verdade, quando a gente fala em osteoartrite, você jamais pode pensar somente na superfície da cartilagem articular, pois esse infográfico ele precisa ser teu companheiro de estudos e de pensamento crítico, pois aqui estão grande parte dos mediadores do processo inflamatório articular. E se você dominar quais são esses mediadores, você vai refletir melhor. Pois vou voltar aqui nesse vídeo aqui, ó. Deixa eu voltar aqui para você. O que muito se pensa é que as lesões articulares iniciam por uma lesão na cartilagem articular. Mas não. É claro que o mecanismo ele ocorre muito associado e junto, óbvio que a cápsula da cartilagem articular altera, a própria cartilagem, o osso subcondral, mas pegando de experiências, o que se tem de mais novo em relação a estudos do mecanismo de ação, além de ter, sim,
Óbvio, importância a cápsula da articulação, a cartilagem. O osso subcondral, ele é o grande indivíduo que vai fazer o quê? Que vai nutrir a superfície da cartilagem articular. O osso subcondral é aquele que vai aguentar o impacto. Ou você acha que essa superfície da cartilagem, que ela é extremamente delgada, fina, com milímetros de espessura, você acredita que é ela que vai aguentar o impacto, a absorção e distribuição desse impacto? Não, é o osso subcondral. A cartilagem articular do cavalo, ela é a vascular e a neural. Toda a nutrição dela, toda a vascularização depende exclusivamente do osso subcondral. Por isso, a gente tem basicamente dois grandes grupos de osteoartrite. Sendo que o grupo menos comum é esse aqui, ó. São os cavalos que desenvolvem uma osteoartrite secundária a uma lesão de tecido mole. Ou seja, eu já dei exemplos lá na primeira parte dessa aula. O cavalo que tem desmite no ramo do ligamento suspensório, ou porventura, como aqui, tem uma lesão ou alguma alteração de ligamento oblíquo sesamoideu, pois estruturas que fazem parte do componente articular, que são banhados pelo líquido sinovial de qualquer articulação, se esse tecido romper parcialmente, independente qual o grau ou intensidade, vai gerar um processo inflamatório, migração de macrófagos, leucócitos, várias células inflamatórias, para iniciar o que? Um processo de cicatrização nesse tecido, só que invariavelmente, como esse tecido mole está dentro de uma superfície sinovial, como por exemplo a interfalangena distal, a articulação do boleto, ou ligamentos colaterais do jarrete, essa articulação secundariamente vai desenvolver uma osteoartrite em função de dezenas de mediadores inflamatórios que estão sobressalentes nessa região para tentar modular essa cicatrização desse tecido mole. Mas, veja bem, eu sei que você escuta muito, e esse cavalo lesionou o ligamento colateral do boleto. E esse cavalo teve uma pequena lesão na porção superficial do ligamento colateral do jarrete. Meu amigo, posso falar de experiências próprias e eu posso pegar meta-análises científicas. Mais de 80% das osteoartrites, com toda certeza, não tem como causa primária uma lesão de tecido mole. Mais de 80% das osteoartrites, onde a gente tem grande parte desses mediadores, que agora aí você vai tirar um print da tela, você vai compartilhar lá no nosso Instagram, @veteclean, ou se você está no YouTube, dê o like aqui, comente, pois o que quase não aparece aqui nesse infográfico, que é o osso subcondral, que é o que modula grande parte de todo esse mecanismo aqui, ele é um dos grandes e derradeiros mediadores dessa modulação inflamatória, além daquilo que você sabe, toda e qualquer articulação do cavalo depende da homeostase, do equilíbrio metabólico do cavalo. Depende do quê? Do intestino do cavalo, onde a gente tem mais células nervosas no cavalo, muito possivelmente no seu trato gastrointestinal. Se esse cavalo tem alterações na dieta, e todos aí, se não sabem, devem saber que, independente da região do país, e eu tenho nos últimos anos viajado para o sul, para o nordeste, para vários estados do sudeste, toda região tem algum problema de manejo nutricional e acaba de alguma forma, a gente tem animais que vivem na seca, com péssima qualidade de alimentos, então a gente tem diversos desequilíbrios minerais,
e outros que tentam compensar essa falta de alimentos com produtos de má qualidade, como silagem de milho ou afins. Então, essa microbiota intestinal, ela influencia diretamente aqui, ó, na resposta imune da articulação. Veja bem, eu sei que você já ouviu falar de laminite endócrina por disfunções endócrinas, tendo aí como uma das causas, de várias causas endócrinas, o quê? A desregulação de insulina, onde, na maioria das vezes, esses cavalos têm alta insulina ou picos de insulina. Logo, se tem picos de insulina, vai ter picos de glicose e vai desregular várias enzimas, e dentre elas o quê? IGF-1. IGF-1, que é um fator semelhante à insulina, é um dos mediadores mais importantes no quê? Na vascularização entre o osso subcondral e a cartilagem articular. Então guarda esse dado aí, guarda esse dado, o IGF-1, onde normalmente cavalos que têm desequilíbrios nutricionais, especificamente, ou mais comumente cavalos que têm disfunções endócrinas, essa desregulação vai levar a alterações nas características do IGF-1, que vão alterar isso aqui, ó, a vascularização do osso subcondral junto à superfície da cartilagem articular. Então, tudo isso influencia esse mecanismo da osteoartrite, e já muito bem documentado macroscopicamente e muito bem documentado também, cada vez mais, por imagens avançadas, onde a superfície da cartilagem articular, nenhuma alteração. Radiograficamente, sem alterações, e faz ressonância magnética, a gente tem o osso subcondral, o que chama de presença de líquido no osso subcondral, que é um processo inflamatório, muitas vezes aguda, em muitas situações, outras pode ser já um processo avançado de osteonecrose, mas no início da osteoartrite, em grande parte das articulações ou tecidos, a gente terá um aumento desse fluido, desse líquido no osso subcondral, que é o primeiro sinal falando, ó, esse osso subcondral está alterado. Joga na tela inteira aí se você vê essa imagem macroscópica aí, a cartilagem articular íntegra e o osso subcondral, onde estão essas setas aí, afetado. Veja bem, antes de o cavalo ter alterações na superfície da cartilagem articular, o osso subcondral já está afetado. E muitas vezes esse cavalo já está demonstrando o padrão clínico inicial. Talvez uma efusão discreta, um pouco de dor na flexão da articulação. Por isso, meu amigo, uma das formas de você fazer prevenção de lesão, aumentar o teu faturamento, ver o cliente mais feliz, é você, de alguma forma, mostrar o serviço de revisão periódica, pois esses animais que você começa a controlar, que você começa a entender sobre eles, qualquer pequeno achado de efusão, de dor na flexão, você já vai o quê? Fazer uma triagem, ó, peraí, ó, esse cavalo há 2 meses atrás não tinha dor na flexão do boleto, agora tem dor na flexão do boleto, peraí, ó, triagem, ó. Vamos partir agora para aprofundar, fazer raio-x, fazer ultrassom e talvez, por muitas vezes, com medidas preventivas, pois você que está nessa aula sobre principais lesões em cavalos atletas, eu sei que você está com a caneta e papel na mão, ou por vezes você está até dirigindo e escutando essa aula, mas eu sei que tem uma pergunta que não quer calar aí na sua cabeça, que é como tratar, como tratar, como tratar, como tratar. A prevenção, ela é muito mais barata que o tratamento. Você pode, eu faço o desafio para você, você pode rodar o mundo. Todo mundo está em busca do santo grau do tratamento da osteoartrite. E não existe. E se você acreditar nisso,
você cai na questão comercial, e aí cada kit novo dessas terapias biológicas que surgem, você vai lá e compra achando que é aquilo que vai curar. Aí daqui 3 anos surge outro, você vai lá e compra achando que é aquilo que vai curar. Quando, se você entender esse mecanismo, trabalhar na base, você vai ser muito mais assertivo na prevenção. Pois tem várias formas de a gente trabalhar na prevenção ou em processos iniciais de osteoartrite, pois quando a gente tem processos avançados degenerativos, nada mais vai funcionar 100%. Tudo começa a funcionar 80%, 70%, 50%, 30%, até não funcionar mais nada. Tá entendido? Outro ponto importante de principais lesões em cavalos atletas, essa aula serve para membros, essa parte, na verdade, serve para membros torácicos e membros pélvicos, pois quando a gente fala de ortopedia equina, eu lembro lá da minha faculdade que eu fiz na Universidade Federal de Pelotas, onde tinha um grupo de pesquisa muito forte, o CLINEC, liderado pelo professor Nogueira, e que a linha de pesquisa deles, nossa, sempre foi neonatologia, reprodução equina, manejo de aras e, claro, o envolvimento da clínica em rotina hospitalar, mas que invariavelmente a gente caía numa sigla que era DOD, que significa o quê? Doenças ortopédicas do desenvolvimento. E dentre essas doenças ortopédicas do desenvolvimento, tem duas que eu sei que você talvez conheça, que são o quê? As deformidades angulares e flexurais em potros, ou seja, aquele potro que nasceu, dá alguns dias ele está com contratura ou com relaxamento de tendões, e também dentro dessa gama de DODs, a gente tem uma que também é extremamente importante e que eu vou me aprofundar agora aqui, que é essa aqui, ó. As OCDs, onde a gente pode dividir aí em 2 grupos, nas osteocondrites dissecantes e nas osteocondroses. E agora eu vou explicar brevemente qual é o mecanismo de ação para que esses cavalos invariavelmente acabam tendo uma incidência relativamente alta de fragmentos de OCD ou de osteocondroses. Então, vem comigo. Se a gente pegar estudos grandes longitudinais avaliando centenas de cavalos, os estudos mais recentes, pegar aí cavalos de salto da Europa, como por exemplo na Bélgica, em torno de quase 30%, para ser mais exato, 28,1% dos animais têm algum fragmento de OCD ou alguma osteocondrose. E apesar de aqui no Brasil, em função de, por vezes, por questão de custo, até mesmo de linha de pesquisa, a gente ainda não tem grandes estudos longitudinais, a gente sabe que tem uma alta prevalência, a gente já fez trabalhos no passado com isso, mas com toda certeza, eu quero que você faça um desafio aí, ó. Pega aí meia dúzia de áreas de criação que você atende, dependente da raça, e começa a monitorar e contar quantos potros por temporada, potros tanto ao pé da égua quanto de sobreano, de alguma forma vão ter algum fragmento de OCD ou osteocondrose, e vocês vão ver que vai se aproximar de 30% ou e muitas vezes vai ultrapassar 30%. E qual é o mecanismo de ação dessas osteocondroses? Joga na tela inteira aí, ó. Essa aqui, ó, é a formação de uma cartilagem articular, onde ela já inicia lá na vida fetal do potro, sendo gestado dentro da égua. E a gente tem aqui, ó, de forma muito linda esse corte histológico, no topo aqui a formação da cartilagem articular, onde a gente já vê aqui, ó, pequenos condrócitos, aqui indo para a base, as zonas intermediárias aqui dos condrócitos, e aí aqui já zona de ossificação e de remodelação, e que, propriamente dita, essa região aqui da base é já o osso subcondral, que
está nutrindo essa região. Lembra lá, do que depende o osso subcondral? Exclusivamente é o quê? Como que é formado o osso? Depende 100% da nutrição. E a gente já tem mapeado que indivíduos com desequilíbrios minerais, indivíduos com alterações de excesso de carboidrato, desequilíbrio cálcio, fósforo, zinco, terão essas questões de vascularização da cartilagem articular comprometidas em função do osso subcondral. Logo, esses animais que têm, durante a formação, na vida fetal, e depois quando potro, pois o potro, ele não nasce, ele nasce formado, mas o tecido ósseo, muscular, cartilaginoso, tecido ligamentar de tendíneo, está em maturação. É um tecido jovem. Por isso a gente tem as linhas de crescimento, as epífises. Esse tecido, essa cartilagem articular está maturando. Tem raças que vão seguir essa maturação até 2 anos e meio, 3 anos. Raças mais tardias, a gente vai ver as epífises fechando na porção proximal do membro com 5 anos. Por exemplo, aqui na região do fêmur, é muito comum a gente ver animais de 4 anos e meio ainda com linhas epifisiárias abertas. E por que isso? Porque esse osso, ele está maturando, ele está formando a base. E aí o que acontece? Quando a gente tem esses cavalos com alterações nutricionais, e aí junta mais um tempero aí essas alterações nutricionais, alterações endócrinas, junta mais um tempero, alterações genéticas. E quando a gente fala aqui no Brasil de alterações genéticas, a gente fala meio que da boca para fora, mas não há comprovação científica ou mapeamento genético que o garanhão X tem os genes Y que vão transmitir ou que esses potros vão ter uma maior prevalência de OCDs. Aqui no Brasil não existe isso. Mas, por exemplo, várias raças de salto na Europa, como por exemplo KWPN da Holanda, tem bem mapeado isso, já tem o gene específico. Só que veja que interessante, mesmo já tendo mapeamento de qual o gene específico vai ter predisposição à formação das OCDs, se a gente pegar lá, a prevalência ainda está em torno de 30%. Por quê? Lembra lá, a questão genética, para ela se manifestar, ela depende do quê? Do ambiente, da epigenética. Então, independente dessa questão genética, ela é presente? Certamente. Mas o que está sobre o teu controle, ou o que mais influencia na vida do potro, atlética, de tudo? A nutrição. E essas alterações acabam levando o quê? O que se entende até hoje é que não se bate o martelo nisso, pois cada vez se estuda mais a fundo isso, mas o que se entende é que esses fatores vão levar ao quê? Alterações vasculares no osso subcondral, e esse osso subcondral, ao invés de formar um tecido bem formado, formando uma cartilagem articular íntegra, se tem falha de vascularização, o que vai ter? Vai ter falha na formação dessa superfície da cartilagem. Se essa superfície da cartilagem aqui, ó, não consegue ficar aqui, ó, entre aspas falando, grudada cartilagem no osso subcondral, o que vai acontecer? Vai se desprender essa cartilagem. E aonde que se desprende essa cartilagem? Veja só que interessante. Se a gente pegar um cavalo que foi, um potro que foi criado em Campina Grande, na Paraíba, e um potro que foi criado em Chantilly, na França, na Bélgica, no Japão, eles terão os mesmos locais anatômicos com maior predisposição de formação de OCD. E por que isso?
Porque a gente tem no cavalo, pela anatomia deles, regiões anatômicas onde tem mais estresse biomecânico pela anatomia. Como, por exemplo, aqui, ó, tróquea lateral do fêmur. Aqui a gente tem o osso da rótula. Aqui a gente tem a tróquea lateral, onde vai ter mais contato, mais força biomecânica de literalmente estar batendo ali cartilagem com cartilagem, osso com osso, e aí junta essa força biomecânica com a falta de qualidade desse tecido ósseo subcondral, e essa superfície de cartilagem vai ou se desprender ou dar a formações císticas. A gente já vai ver na sequência. Então exatamente aqui, ó, pega no jarrete, onde é a região mais comum de termos formação de fragmentos, na crista intermédia da tíbia. Por quê? Se a gente faz aqui, ó, um raio-x com o cavalo em flexão, pois se você observar um cavalo andando, você vai ver que ele flexiona o jarrete. Ele flexiona o jarrete devido a todo o aparato recíproco do membro pélvico. E aí o que acontece é exatamente essa região anatômica aqui, o número 1, crista intermédia da tíbia, que tem maior incidência de formação de OCD no jarrete. Por quê? Pelo estresse biomecânico da anatomia de qualquer cavalo, seja nascido no interior da Bahia, em Feira de Santana, ou nascido em Londres, na Inglaterra. E aí, claro, junta todas aquelas camadas do nosso caldo, do tempero de nutrição, desequilíbrios, manejo. Se esse potro teve desafios como processos sépticos, se um potro, anota, isso é dado científico, se um potro teve um processo séptico, qual é o processo séptico mais comum? Onfaloflebite, esse potro nasceu, infecção no umbigo, essa infecção vai adentrar os sistemas e vai migrar para dentre eles alguma articulação ou várias articulações. Esse potro que teve uma artrite séptica por onfaloflebite, ele tem quase 70% de chance de desenvolver um fragmento de OCD, que é OCD, é sigla para osteocondrite dissecante, que é como se denomina esses fragmentos que ficam soltos, ou, na verdade, a maioria deles não fica solto na articulação, eles estão junto a uma cápsula sinovial ou preso em parte da sinóvia, mas são todos eles fragmentos da cartilagem que teve déficit vascular, seja por alteração nutricional, por processo séptico, e aí junta a intensidade da força biomecânica, esses cavalos terão mais predisposição de ter fragmentos de OCD, exatamente aqui, crista intermédia da tíbia, aqui na imagem anatômica, olha que linda aí, na imagem macroscópica, de um artigo muito interessante do professor Denoir, e aqui uma imagem radiográfica clássica de um animal já com as epífises fechadas, ou seja, já é um animal provavelmente adulto, ou um potro com mais de 3 anos, ou próximo de 4, aqui mostrando um fragmento na crista intermédia da tíbia, nessa imagem radiográfica. E a articulação do boleto também, se vocês observarem esse desenho anatômico aí, nessa figura desenhada pelo professor Denoir, vocês irão ver exatamente esses 5 pontos onde ou tem mais estresse biomecânico ou de origem ou inserção de ligamentos, e é onde terá maior predisposição de ter a formação de fragmentos de OCD. Sendo que na rotina, onde é mais comum a gente ter os fragmentos aqui dorsais de OCD, e a gente volta aqui na imagem. Por quê? Porque é exatamente quando o cavalo se movimenta, que ele vai fazer a recepção quando está caminhando, ele vai hiperestender, abaixar o boleto, e aí o que acontece? Essa crista sagital vai entrar em contato direto aqui com a região dorsal da primeira falange, vai ter esse estresse biomecânico, e aí junta aquelas questões dos ingredientes que vão dentro das OCDs, e aí veja que bonita
está esse osso subcondral. Na verdade, bonito não. Que ruim está esse osso subcondral. Veja o osso subcondral normal, a imagem, e o osso subcondral afetado, mais hemorrágico. Por quê? Se a gente fizer um raio-x dessa imagem macroscópica aqui, a gente vai ver uma área de lise óssea, porque aqui tem uma formação cística de lise óssea nessa região, e aí uma das regiões mais comuns de fragmento, ou o aspecto dorsal do boleto, e segunda mais comum, o aspecto palmar ou plantar da articulação do boleto. Outra questão é, muitos cavalos vão desenvolver esses fragmentos clássicos, como esse aqui que vocês estão vendo. Outros desenvolverão alterações císticas. E também a patogenia 100% de por que formam esses cistos ainda não está completamente elucidada. Porém, se sabe que tem exatamente o mesmo mecanismo das osteocondrites dissecantes, essas alterações de osso subcondral, déficit vascular e o próprio estresse biomecânico. Tanto é que, se a gente pegar os cistos na região fêmur-tíbio-patelar, tranquilamente um cavalo nascido lá no Rio Grande do Sul e um cavalo nascido nos Estados Unidos vão ter uma alta probabilidade de ter isso aqui, ó, um cisto no côndilo medial do fêmur, em função da tensão biomecânica e também da forma desse côndilo medial do fêmur, e aí junta os fatores que eu comentei anteriormente para a formação dessa lesão cística, e que inclusive quando a gente liberar a aula principais lesões em cavalos atletas membros pélvicos, já dando um spoiler aí para vocês, com certeza lesões císticas no côndilo medial do fêmur tem uma alta prevalência no membro pélvico, especialmente quando a gente fala, por exemplo, aqui no Brasil, em cavalos crioulos. E cada vez mais, isso é interessante, eu tenho visto alterações císticas semelhantes em cavalos manga larga marchador. E que se eu pegar há 6, 8 anos atrás, eu não via. Era muito raro eu ver um cisto semelhante a esse. E hoje em dia tenho visto. E o que explodiu de 10 anos para trás, pegando hoje, 2025, que é a data que eu estou gravando essa aula aqui, a gente pegou secas grandes em grande parte das regiões do Brasil, um aumento do preço do que? De feno, de ração, e aí muitos optaram por um caminho de adaptar a dieta desses animais com o que? Com silagem de milho. Explodiu o número de alterações de osteocondrose, tanto cistos como osteocondrite dissecantes, em animais manga larga marchador, que era algo que não se via, por exemplo, com tanta frequência há muitos anos atrás. Então, relação direta. Está entendido essa parte de formação cística ou das osteocondroses e da osteocondrites dissecantes? Pois aqui vocês viram imagens radiográficas ou macroscópicas das principais áreas afetadas por essas formações de OCDs. Isso, eu comentei, serve tanto para o membro pélvico quanto para o membro torácico. O membro torácico é o foco dessa aula, e falando em membro torácico, eu não poderia deixar de abordar a articulação do carpo. Por quê? Na aula passada, vocês viram, eu falei as principais lesões em membros torácicos, e eu deixei para esse bônus que você está recebendo aqui, comentar sobre a articulação do carpo. Pois é uma articulação de alta mobilidade, alta intensidade, mas se a gente pegar prevalência baseada no esporte, no tipo de exercício, teremos uma alta prevalência de lesões do carpo. Em que raças? Animais de corrida, e aí tanto pode ser puro sangue inglês como quarto de milha de corrida, e também cavalos de vaquejada, pois veja só,
no detalhe aqui, ó, como fica o carpo desse cavalo de vaquejada quando está competindo. Olha só, ele afundou, porque a pista muitas vezes é funda de areia, então veja a tensão do movimento que ele faz. E qual é a maior lesão de frequência que a gente vê, principalmente nesses animais? Por quê? Eu estou falando nesses animais. Se a gente pegar cavalo, manga larga marchador, campolina, cavalos de salto, cavalos crioulo e por aí vai. Ah, Júlio, eu já peguei cavalo crioulo com osteoartrite no carpo, eu sei que pode ter, mas qual é o nosso grande intuito aqui? É falar das maiores prevalências. Baseada no tipo de exercício, essas outras raças nacionais que eu comentei, pelo tipo de exercício, tem um baixo índice de lesões no carpo, a não ser, claro, lesões traumáticas e, porventura, alguma lesão que possa ter acontecido associado, claro, o cavalo ele faz movimentos bruscos, ele tem traumas, ele leva coisas, ele dá coisas, então pode acontecer, mas baseado no esporte, o que acontece? Cavalos de corrida, se você observar esse cavalo que tá liderando, aí você vai ver que todo cavalo galopando em alta velocidade, ele vai fazer o quê? Vai hiperestender a articulação do boleto, ou seja, vai abaixar toda a articulação do boleto, encostando o boleto aqui sempre próximo do chão, e consequentemente vai hiperestender a articulação do carpo. Logo, joga aqui para mim, essa articulação do carpo vai fazer isso aqui, ó. E aí, a porção dorsal dos ossos cárpicos, tanto das fileiras proximal, média e distal, elas irão se chocar. E isso vai gerar o quê, meu amigo? Você já sabe aí, fraturas. Então, a lesão mais comum que a gente vê, especialmente em cavalos de corrida, são fraturas, e que não é aquela fratura de côndilo de metacarpo que fez uma fissura de 10 centímetros de proximal para distal. Não, são pequenos fragmentos e que aí esses fragmentos, tratamento padrão ouro, já falando qual é? É remoção cirúrgica. Tanto é que a principal incidência de lesão no carpo são as fraturas dorsais. Aqui são raio-x sem nenhuma alteração, mas que lá na plataforma de ortopedia, se você entrou na primeira aula aqui da Masterclass Principais Lesões em Cavalos Atletas, você recebeu a oferta para assinar a plataforma de ortopedia. Lá a gente tem um módulo de diagnóstico por imagem, onde a gente comenta sobre como radiografar, o que avaliar no raio-x. E quando a gente radiografa o carpo, nosso grande objetivo é ver a região dorsal. Você nunca, ou óbvio, em biologia não se pode falar nunca, mas você vai ver provavelmente 2 vezes ou 1 vez na vida uma fissura total aqui do carpo intermédio causada pelo esporte. Isso é incomum. É óbvio, o cavalo, pelo aspecto de alta prevalência de traumas em função da sua anatomia, do seu temperamento, sim, aí pode ocorrer. Mas o que a gente sempre busca no carpo são, na maioria das vezes, as fraturas dorsais, tanto da fileira proximal quanto distal dos ossos cárpicos. Por isso a gente faz o estudo radiográfico completo, incluso a posição DP, que eu já mostrei, as oblíquas lateral e medial, a posição lateral flexionada, lateromedial e as posições skylines, pois muitos animais vão ter fissuras, como a gente vê aí nessa imagem, fissura do terceiro carpiano. Isso aqui é muito comum no quê? Cavalos de corrida, de velocidade. Raramente você verá isso em outra raça. Raramente você verá isso em outra raça. Mas se você atende cavalos de corrida, essa é a posição obrigatória do dia a dia, é o teu ganha-pão, pois clinicamente, normalmente esses cavalos, clinicamente não é um grande desafio esse diagnóstico dessas fraturas de carpo, pois clinicamente, normalmente, vai ter o quê? Sinais clássicos
de aumento de volume, claudicação, dor na flexão, vai radiografar e em muitas situações vai encontrar áreas como essa e por vezes vai ser fissuras pequenas, como nessa imagem aqui de terceiro carpiano, e aqui nessa imagem ao lado a gente tem talvez uma das fraturas com maior ocorrência, que é os fragmentos distais do osso rádio. E aí entra, pois, se a gente pegar, por exemplo, cavalos de vaquejada, pela alta intensidade do esporte, por ser cavalos que, pelo tipo de manejo, de ambiente, de terreno, eles suportam muito a dor, por vezes um cavalo vai competir normalmente com um fragmento como esse que você está vendo aí distal do rádio, e o que ele vai desenvolver num futuro próximo, estando esse fragmento aí, é o que? Uma osteoartrite. Então, por vezes, eu sei, você que trabalha com vaquejada, acaba que pega casos já avançados de osteoartrite no carpo, secundário a fragmentos antigos que esse cavalo teve. Então está aí uma grande dica para você que trabalha com cavalos de corrida, cavalos de vaquejada e, obviamente, porventura alguma outra raça apareça isso, o carpo altamente prevalente de fraturas ou de osteoartrites, e normalmente essas osteoartrites a gente tem de forma secundária a formação desses fragmentos dorsais dos ossos cárpicos ou do aspecto distal do osso rádio. Ah, Júlio, mas não pode ter alterações no túnel do carpo? Claro que pode, mas prevalência é esse tipo de lesão que eu comentei para você. Assim como região aqui, ó, húmero rádio ulnar, húmero rádio ulnar. Vida real, pode ter osteoartrite aqui? Até pode. Com 40 anos de profissão, talvez tenha alguém mais velho aí vendo aí, deve ter visto uma na vida. Mas o que é altamente frequente pelo temperamento do cavalo? Isso aqui é fratura. Então, essa é, nos membros torácicos, na região húmero-rádio-ulnar, a alteração mais comum, fratura no osso olecrato da ulna, e que por vezes a gente vai ter uma fratura como essa, e que tratamento padrão ouro, a colocação de placa, de parafuso, mas que na média, ao menos os cavalos que eu tenho tratado, respondem muito bem ao tratamento conservador, com fisioterapia, reabilitação. Então fica a dica aí. Membro torácico, articulação escapulomeral, que é aquela famosa paleta que o treinador, que o proprietário fala, o meu cavalo está sentindo da paleta. Por quê? Quando o cavaleiro, o treinador, o peão está montado no cavalo, por vezes ele nota que o cavalo tem dificuldade de estender o membro. E isso acontece muito, por exemplo, o quê? Isso tem uma citação de um livro de 1888, que fala a seguinte frase: se o proprietário afirmou que o cavalo manca da paleta, avalie os cascos. Pois é exatamente isso. 99% das indicações que o treinador te falou, esse cavalo manca da paleta, muito provavelmente esse cavalo tem alguma alteração distal, e na média a gente vai ter o que? Síndrome podotroclear envolvida. Vocês viram na aula passada como algumas características da síndrome podotroclear naquela síndrome que eu comentei para vocês. Então a articulação escapulomeral, sim, pode ter lesões, inclusive lesões de osteocondrose. Então, porventura, alguns potros podem desenvolver osteocondrose nessa articulação, bem relatada em animais de corrida por o sangue inglês, essa articulação ser afetada por osteocondrose, e também em outras raças. E lembrando que algumas características clínicas que envolvem, pois olha aqui o que a gente tem aqui a articulação escápulo-humeral,
Aqui a gente tem o músculo do bíceps, que passa aqui na região dorsal. Aqui a gente tem a bursa do bicipital. Mas o que está aqui pertinho, aqui que eu estou vendo parcialmente aqui, ó, a gente tem o quê? As vértebras cervicais. E a gente tem, cada vez mais relatado e documentado, síndromes cérvico-braquiais torácicas, pois envolve especialmente as vértebras cervicais distais, as primeiras vértebras torácicas e a articulação do ombro, pois isso é um componente, por vezes complexo, mas que, se você souber identificar ou descartar lesões, você vai estar apto a isso. Ah, Júlio, quando você suspeita de articulações escapulohumeral? Eu suspeito de alteração na escapulohumeral número 1, que eu já descartei todas aquelas principais lesões que eu comentei na aula anterior para vocês, ou seja, descartei literalmente do carpo para baixo. E como eu posso fazer isso? Primeiro, número 1, entender quem é o cavalo, boa avaliação clínica, vou em muitas situações associar imagem e certamente bloqueio. Na grande maioria das vezes eu vou trabalhar com bloqueio ou perineural ou articular. Mas na média, você que está na dúvida, é paleta ou não, começa bloqueando de distal para proximal. Esse é um tópico para um próximo assunto aí. E veja bem, esse cavalo de corrida, ele apresentava esse sinal, claudicação severa, isso for na escala EIP, você vai classificar como grau 5. Qual é a primeira coisa que você precisa descartar num cavalo de corrida? A gente falou na aula passada. Fratura de côndilo de metacarpo. Número 2, fraturas de carpo. Bom, descartou tudo isso. É que exatamente o que foi descartado nesse cavalo aqui. Foi avaliado o ombro, mas meu objetivo não é abordar esse caso. Para um outro momento, lá na plataforma eu vou demonstrar esse caso, mas sabe o que esse cavalo tinha? Flebite nas duas veias jugulares. Era isso que ele tinha. Veja bem como esse complexo cérvico-braquial torácico, ele é um complexo importante de ser abordado, estudado. Isso é um papo que a gente vai bater lá dentro da plataforma. E como eu falei, em potros, uma característica clínica de alterações escapulohumerais é, como vocês veem, uma claudicação severa, redução da fase cranial da passada. No vídeo da esquerda, aí vocês veem a claudicação severa, e no vídeo da direita, após o bloqueio da articulação escapulohumeral. Ou seja, fiz um bloqueio dentro da articulação escapulohumeral. Ou seja, é impossível migrar anestésico para fora dessa articulação ou pegar os ramos nervosos perineurais que vão para a distal, que vão inervar o membro. Então, 100% positivo o bloqueio. A gente vai para a imagem, membro normal, à sua esquerda, e o membro afetado à sua direita. A gente vê uma leve área de lise no aspecto caudal do húmero. E se a gente mudar aqui, ó, inverter as densidades ósseas, colocando um contraste colorido, você vai ver o membro à esquerda, normal, e o outro membro com essa área de lise óssea. Então, um clássico da osteocondrose. Lembrando, não são lesões frequentes, mas que era o meu intuito mostrar aqui nessa aula de membro torácico. Você gostou dessa aula? Imagine então como está a parte 1 da Masterclass Principais Lesões em Cavalos Atletas. E aqui eu vou te dar a chance de entrar para essa aula. Sabe quanto? Apenas R$ 89,90. Você pode apontar o seu celular aqui para o QR Code ou clicar no link aqui embaixo no YouTube. Você vai ter acesso a essa Masterclass, onde o que eu faço, exatamente como eu mostrei nessa aula que você viu, mas lá eu especifico quais são as principais lesões em cavalos atletas no membro torácico. E aí eu demonstro todas as lesões, dou explicações, mostro aquilo que a gente vive, que é a vida real, aqui no nosso campo de batalha. Pois
Se você quer se preparar para trabalhar com cavalos ou que você está no campo trabalhando com cavalos, meu amigo, se você quiser acelerar, ter certeza que antes de chegar na propriedade você já vai ter no mínimo 50%, 60% do diagnóstico, é você entendendo quais são as principais lesões em cavalos atletas. Então, te vejo lá na Masterclass Principais Lesões em Cavalos Atletas. Se você ainda não curtiu, curte esse vídeo, segue a gente aqui, ó, se torne membro aqui do canal para receber sempre notificações quando a gente tem novos vídeos. Valeu, galera, abraço, até mais!